boa noite para vocês que a partir de agora acompanham aqui comigo o programa Opinião Regional, e eu sigo por aqui todas as sextas-feiras trazendo mais informações do que é de destaque, de repercussão em Patos de Minas e na nossa região. E conforme prometido hoje nas nossas redes sociais, estou recebendo aqui o comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar de Patos de Minas, Tenente Coronel Henri Santos. No próximo bloco nós vamos receber também o presidente da Câmara Municipal, o vereador Gladstone, e a gente fala sobre os balanços, né, dessas duas instituições tão importantes aqui de Patos de Minas, um na área de segurança pública, outro aí na área legislativa, e isso é muito importante para a gente discutir aqui na nossa cidade. Comandante, que bom receber o senhor aqui também, né, no programa Opinião Regional. Boa noite. Boa noite, Ayandra, boa noite ao quem está nos assistindo agora, né? Sempre um prazer estar aqui para poder passar informação e, né, trocar essas informações aqui com a imprensa. Olha, essa entrevista já estava agendada há alguns dias para a gente fazer um balanço, falar um pouco das principais ações realizadas pela Polícia Militar, pelo 15º Batalhão aqui em Patos de Minas. E a gente sempre fala aqui nos nossos noticiários, o próprio programa aqui Boa Aventura, que infelizmente, comandante, no fim de ano, início de ano, Patos de Minas tem aí, né, nos últimos anos registrado crimes contra a vida. A gente sabe que houve um intenso trabalho da Polícia Militar, em conjunto até com a Polícia Civil, nesse mês de dezembro, desenvolvendo operações no intuito justamente de elucidar crimes que aconteceram, mas também mostrar que a polícia está presente, está trabalhando para evitar que casos como esse que foram registrados ontem aconteçam. Mas no caso, por exemplo, do homicídio da Carla, na realidade um feminicídio, é um caso mais complicado de se prever, né, comandante? Bem, sim, é bem mais difícil de se prever, porque no caso dela especificamente, desse caso, ao que chegou de informação para a Polícia Militar, ela tinha pouco tempo de relacionamento. E esse pouco tempo de relacionamento também não houve registros anteriores de uma agressão ou denúncia, mesmo que de vizinhos, de problemas conjugais com o autor do homicídio, né? Feminicídio. Então fica difícil da gente ter uma intervenção antes que o crime ocorra, e é um crime que muitas das vezes ocorre dentro de quatro paredes. Então a gente, por isso é que desde o início desse ano, desde o ano de 2023, a gente tem focado as ações com relação à violência doméstica. Há uma rede de órgãos que nos apoiam nesse sentido. A gente pode citar o próprio Poder Público Municipal, a Polícia Civil, o Núcleo de Prevenção Criminal dentro da estrutura da Secretaria de Ação Social aqui no município. A deputada Ludmila Falcão foi muito importante no sentido de trazer uma Casa da Mulher, né, com várias especialidades para atender essa mulher vítima de violência doméstica. Então a gente, desde o ano de 2023, a gente tem atuado justamente para tentar prevenir que o crime se agrave e chegue no feminicídio. Atuando nos primeiros indícios que aquilo pode evoluir. E a gente tem tido algum resultado, né? Principalmente no acolhimento das mulheres. E aí no ano de 2024 nós dobramos as equipes de patrulha de prevenção à violência doméstica, de modo que nós também dobramos os atendimentos, né? Então isso foi assim essencial para que nós tenhamos uma sensação de segurança, principalmente da mulher, enquanto mulher, né, na família, né, e ela se sentia acolhida num dos piores momentos da vida dela, que é a hora que era agredida por um companheiro. É verdade, inclusive nós acompanhamos aqui todas as ações realizadas durante o mês agosto, que é o mês de prevenção à violência doméstica. Em seguida também veio aquela campanha dos 21 dias, né, do ativismo contra a violência contra a mulher. Todas essas ações realizadas pela Polícia Militar. Infelizmente a gente encerra um ano aí com o número de 3 feminicídios registrados na cidade. Esse da Carla, registrado ontem no bairro Nossa Senhora Aparecida. O da Yasmin, que chocou todo mundo, né? Uma morte na frente da filha da vítima. E também aquele caso, me foge agora o nome da vítima, da região de Lanhoso, que é a zona rural de Patos de Minas. Então, a gente sabe do trabalho, do empenho, e que bom, né? Que embora a gente tenha esse número aí ruim, qualquer número que fosse, né? Uma vítima já conta bastante, mas que bom que a gente tem o reforço dessa ação, esse olhar da Polícia Militar em conjunto com as outras forças de segurança, com o município,
para trabalhar na prevenção a esse crime, né, comandante? A repressão imediata, a resposta imediata dos órgãos, seja da Polícia Militar ou da Polícia Civil, isso é muito importante para não dar a sensação de impunidade, né? De que aquele crime passou impune, né? De que os órgãos não agiram, a pessoa está livre. Então, nós não tivemos isso nos casos dos feminicídios, né? No caso da Yasmin, o cidadão também tentou contra a própria vida, foi preso em flagrante, apesar de hospitalizado. No caso da Rondiná, foi preso por mandato de prisão posteriormente, foi passadas as informações e mandato de prisão foi expedido, ele foi preso posteriormente. E o de ontem foi preso em flagrante por equipes da Polícia Civil, que receberam também informações já na cidade de Lagoa Formosa, e foi muito importante, essa resposta é muito importante. Porque uma das vertentes da repressão ao crime de homicídio e da prevenção também é que os autores não se sintam impunes, que não haja falta de identificação e prisão dos autores dos crimes. Isso e a gente vê também que agora as condenações com os crimes de homicídio, elas têm sido pesadas, né? O Poder Judiciário aqui em Patos tem pesado a mão nos crimes que são praticados com violência. E a gente vê condenações de 30, 32 anos, 28 anos. Então isso é muito importante também e tem um efeito pedagógico para a comunidade de modo geral. Que além da impunidade, de não haver a impunidade, também há uma reprimenda severa. É verdade. E isso também é para a própria segurança, né? Da família da vítima, para a segurança de uma possível testemunha, para melhor investigação do fato. E inclusive nós recebemos recentemente aqui no programa Gui Boaventura o comandante da patrulha de homicídios, prevenção a homicídios, e ele falava sobre isso, que em alguns casos a polícia evitou, né, que outros crimes acontecessem, justamente pelo fato de orientarem a família, de que a pessoa estava sendo jurada de morte. E nesse caso aí, de quando há um crime contra a vida, que o suspeito é automaticamente preso, ele também poderia se tornar uma vítima de uma represália, né? Sim, porque a partir do momento que se sente essa impunidade, as outras pessoas pensam que podem fazer justiça com as próprias mãos. E não é assim, né? Nós não vivemos em sociedade, estamos aqui em um pacto social de viver em harmonia, né? De modo que todos vivam bem. E se a gente não deixa de tomar essas atitudes, se há uma ineficiência de qualquer dos órgãos que estão ligados a essa sensação de segurança, mesmo que às vezes no Poder Judiciário também, se há uma sensação de impunidade, aí o sentimento de vingança começa a imperar. E aí é pior, porque isso é uma espiral de violência que nunca acaba. Temos várias histórias contadas em livros, em filmes, de famílias que se destruíram por violência, né? Gerada, sempre revidando o crime anterior, né? Então, a gente tem casos mundialmente conhecidos, né? Então, é importante que o Estado se coloque no meio. Então, a patrulha de prevenção de homicídios, ela tem justamente uma dessas missões, né? De colocar o Estado no meio dessas brigas, dessas contendas, de modo que a gente consiga prevenir possíveis crimes. E a partir daí estabelecer uma sensação de segurança e deixar que a lei seja aplicada da forma como ela deve ser aplicada. É verdade. Olha, vocês que estão nos acompanhando aí, a gente chama a sua atenção que você também pode mandar perguntas, participar com a gente através do nosso WhatsApp, tá aí na tela, 9947-4515. Se você tiver alguma pergunta aí pro comandante, faça pra gente, a gente responde aqui na hora. Agora a gente fecha o ano nas nossas contas aqui, como imprensa, nós temos registrados, comandante, 29 crimes contra a vida. Entre eles feminicídio, homicídio. Nas estatísticas aí da Polícia Militar são 25 crimes e eu queria que o senhor explicasse para as pessoas entenderem o motivo aí dessa divergência nesse número. Na verdade, os 29 crimes, eles são, juridicamente falando, são 29 homicídios mesmo. Da Polícia Militar a gente trabalha com a estatística de 25, porque a gente compara isso sempre com outros anos. E é o que aconteceu no exato momento do registro que o policial registrou, né? Que ele fez ali.
Então, o que acontece? Nos crimes de homicídio, normalmente a gente registra ele consumado, quando a vítima vem a óbito no local, ou tentado, se a vítima não vem a óbito. Esses outros 4 de diferença, justamente, vítimas que vieram a falecer após o registro da Polícia Militar. Então, são aquelas pessoas que foram socorridas com vida após serem esfaqueadas, baleadas, que são socorridas para o hospital regional, mas que em decorrência desses ferimentos, depois de alguns dias, acabam falecendo. Juridicamente é um homicídio consumado. Para o trabalho da Polícia Militar é igual. A investigação inicial ali, o trabalho da polícia é igual. Isso. Só porque estatisticamente a gente trata como 25, porque há uma comparação sempre entre anos para a gente ter uma tendência de aumento ou queda nesse registro. No caso de Patos de Minas, a cidade especificamente, mesmo com esse número de 25, há uma tendência de aumento. Porque no ano passado nós registramos 18. O que também, se você fizer as contas pelo da imprensa, vai dar um número maior por conta dessa questão da morte no momento do crime ou posterior ao momento do crime. Agora a gente encerra então nas nossas contas aqui com 29 até essa data de sexta-feira, na do senhor 25, com o crime contra a vida registrado ontem no bairro Lagoinha, e isso que o senhor falava da importância do trabalho policial, porque os suspeitos também foram rapidamente presos, né? Foram presos 2 suspeitos e ele foi mais como testemunha, mas pode ser que haja inclusive algum tipo de participação desse outro que foi conduzido também, mas a gente reforça que são prisões que são feitas quase que de imediato ao crime. A gente chega no local com praticamente 0 informações. O que chega no Copom via ligação 190, normalmente ele não passa aquilo que tem de direcionamento para as equipes. Então há um esforço enorme da unidade, uma priorização desse tipo de crime, como deve ser, para que a viatura chegue no local, colha aquelas informações e de imediato inicie-se o rastreamento. Então aquelas pessoas ali, elas pelas circunstâncias que foram o crime, pelas testemunhas que relataram como que havia ocorrido, elas foram identificadas e apresentadas à autoridade de polícia judiciária. Agora, comandante, nesse caso, por exemplo, do homicídio registrado ontem, tudo que a gente tem de informação inicialmente aí poderia ser uma rixa aí relacionada ao tráfico de drogas. Nesses números que a gente tem acompanhado aí, desses 25 crimes que o senhor registrou, a maioria tem ligação com o tráfico de drogas, ou esse ano está diferente do que a gente tem visto aí nos anos anteriores? Nós temos, com esse de ontem, nós temos 7 crimes ligados com o tráfico de drogas. Desses 7 crimes, nós temos 8 crimes que são passionais, atrito, herança, 4 são de passionais, 5 são passionais com o de ontem também, 5 passionais, e outro 4 a gente classifica como briga de quadrilhas rivais, gangues rivais. Essas gangues rivais nem sempre é ligado com a droga. Então é por isso que a gente classifica de modo diferente. Então eu não posso dizer que a maior parte dos crimes está ligado com o tráfico de drogas, não é. É muito pulverizado. E nós não temos aí autores específicos e vítimas específicas igual uma mancha criminal poderia apontar. Horário, local, aqueles mesmo local. Não, isso está muito pulverizado na cidade. Setores diferentes. Exatamente. Então, assim, são muitos crimes aleatórios. Então, de modo que se eu soubesse que determinado bairro só acontece lá, a gente teria um reforço no bairro, mais ações, como a gente faz quando acontece de eclodir essas gangues rivais que estão brigando. A reprimenda é imediata, a identificação e a apresentação dos autores, né? Principalmente trocando informações com a Polícia Civil. E eu gostaria de ressaltar que desses 25 crimes que em flagrante, né, foram registrados como homicídio em flagrante, nós prendemos 15 em flagrante, né? Mais de 60% desses crimes aí praticamente elucidados no momento que aconteceu. Exatamente, em ações conjuntas da Polícia Militar e da Polícia Civil. Os outros 10, somente um aqui em Patos de Minas que nós não temos aí uma definição de autoria, né? Nessa troca de informações que temos entre a Polícia Militar,
e a Polícia Civil, somente um é que a gente considera que não tem autoria. O restante foram todos declinados, os nomes identificados e cumprido mandados de busca e apreensão, né? Nas diversas operações. Nós fizemos 9 operações com a Polícia Civil esse ano. Então, sempre que nós temos informação, a gente troca informação, direciona essas equipes e dá aquela reprimenda imediata nesse crime. Tá certo, comandante. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala de outras ações também realizadas pelo 15º Batalhão, inclusive com esses rolezinhos aí que tá dando o que falar, o pessoal, tem parado de perturbar o sossego da população, né? Isso é terrível. É verdade, daqui a pouquinho tem mais. Estamos de volta com mais um bloco do programa Opinião Regional. O comandante continua aqui comigo. Nós falamos então sobre os crimes contra a vida registrados aqui em Patos de Minas e agora a gente vai falar das ações que têm gerado resultados positivos, como essa ação que está acontecendo em todo o estado. Hoje, inclusive, a gente teve acesso aí a uma divulgação da Polícia Militar com mais de 1.000 veículos apreendidos. E essa, o Coronel R. Santos, é uma demanda grande, inclusive de queixas, que o senhor tem acompanhado aqui na programação da NTV, do pessoal reclamando. Houve durante muito tempo reclamação ali em alguns locais específicos, como as vistas. Hoje é uma reclamação generalizada, né? De motos barulhentas, bicicletas motorizadas na cidade, mas que a Polícia Militar tem tido um olhar muito grande para isso, para evitar que ocorrências como essa sejam registradas. Inclusive, o senhor estava passando um número aqui importante de veículos apreendidos nesses dias, né? Só no mês de dezembro, nós tivemos aqui em Patos de Minas 101 veículos apreendidos por diversas infrações, né? Desses 101, 33 foram especificamente apreendidos por perturbação do sossego. E essa perturbação do sossego se derivou de contatos com o Poder Judiciário, com o Ministério Público aqui em Patos de Minas, que atuam no Juizado Especial Criminal. Então elas têm um rito especial. Essas motos, essas 33, elas vão ficar apreendidas até que o juiz decida na primeira reunião qual será a medida a ser adotada a partir da aceitação da não persecução criminal ou não, né? Na transação penal, se a pessoa vai poder aceitar essa transação penal ou não. Então, esse veículo, ele fica efetivamente apreendido. São 33 veículos que nós retiramos de circulação, especificamente com essa questão do perturbação do sossego, né? Ou seja, a descarga livre, a descarga alterada, a descarga com dispositivos para que ela se altere e depois retorne a ser silenciosa. Isso tudo demonstra uma intenção muito além da infração de trânsito. Não é uma mera infração de trânsito que também é confeccionada no ato da abordagem. É uma conduta que ela tem a intenção realmente de perturbar o sossego, perturbar a tranquilidade das pessoas, tanto perturba que nós, da Polícia Militar, recebemos várias demandas. Bairro Jardim Itália, bairro Alto da Serra, bairro Abinero Afonso, bairro Planalto, desses grupos de motoqueiros que atuam empinando motos, disputando, né? Manobras em via pública ou disputando racha entre eles. E a gente tem aplicado a lei nesses casos também. Então, foram 101 apreensões, com 33 especificamente com relação à perturbação do sossego. E que isso não é uma prática, pelo que a gente tem acompanhado, somente da cidade de Patos de Minas, porque é uma operação que está acontecendo em todo o estado. Significa que é uma situação que tem ganhado força provavelmente aí nas redes sociais, né? Desses motociclistas se exibindo aí nas redes sociais, mas que a polícia está com o olhar atento aí voltado para isso, para evitar que esse pessoal ganhe força. No estado de Minas Gerais nós recebemos uma determinação do comando da PM de coibir com presteza, né, com veemência esse tipo de delito. Então é o que nós estamos fazendo. São várias ações nos 13 municípios da área do 15º Batalhão. E esses números que eu estou apresentando aqui é somente de Patos de Minas, dos desempenhos que nós temos aqui em Patos de Minas. E só nesse mês de dezembro, né? E só no mês de dezembro. Ações nós mostramos ao longo do ano aqui na nossa programação, das operações Cavalo de Aço, sim, várias ações aí realizadas ao longo do ano. Exatamente. Ao longo do ano, até novembro, nós não tínhamos
o acordo com o Ministério Público e Poder Judiciário na questão da apreensão dessas motos por perturbação do sossego. Nós, a partir de uma experiência positiva, muito boa lá na cidade de Patrocínio, nós cooptamos a ideia para cá, e outras comarcas também já tinham passamos isso para apreciação do Ministério Público, doutor Zé Carlos, doutor Paulo Henrique Delicoli, avaliaram positivo essa ação e concordaram, né, nessa demanda. Da mesma forma, o doutor Vinícius de Ávila Leite e o doutor Melquia dos Fortes também entenderam ser pertinente essa ação, até porque chega para eles esse tipo de demanda também, né? É óbvio que não é a demanda de fiscalização efetiva, que isso cabe à Polícia Militar e aos agentes de trânsito, mas eles demanda também... da providência. Exatamente, eles também sentem essa cobrança da sociedade e acabaram por entendendo dessa forma, e a gente aos poucos tem retirado uma a uma de circulação. Então cada moto que tiver com o silenciador adulterado, motos que pelas próprias características, né? A gente vê que ela é utilizada com a intenção de perturbar o sossego. Então o que a gente faz? Registra tudo isso, elabora um termo circunstanciado de ocorrência e encaminha para o juizado especial criminal. E a moto fica apreendida até a prejuízo decisão. Grande, hein? Além das multas também são feitas pelas infrações que são constatadas. Essas multas viram posteriormente. O pessoal vai ter que rever se vale a pena perturbar o sossego do pessoal, porque a conta vai sair cara. E a gente vê um desafio, né? Eles têm uma postura desafiadora com relação a isso. Então, é mais do que necessário que a gente tenha realmente uma postura enérgica nesse sentido, para coibir esse tipo de ação. Então, a gente agradece aí o Poder Judiciário e o Ministério Público por dar respaldo, e a gente vai continuar essa fiscalização por muito tempo. Agora, a gente tem visto também, já falando ainda do trânsito, de que essa ação, a gente está falando aqui das motos, estão perturbando o sossego, mas de que essa ação da polícia para o trânsito tem sido também grande. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui a informação de uma apreensão de um veículo de carga e inicialmente poderia passar, uma ocorrência que poderia passar despercebida, mas que vocês acabaram verificando, ele se tratava de um veículo que poderia ser utilizado em um golpe. Então, um olhar atento e especial para tudo o que está acontecendo na cidade. Nesse final de ano nós vimos aí um reforço muito grande da Polícia Militar, tanto no centro da cidade como alguns pontos específicos, e a gente tem visto uma diminuição, pelo menos do que está sendo divulgado, comandante, nesse fim de ano, de ocorrências do furto contra o patrimônio, né? Sim. Então, assim, é um mês atípico, com uma movimentação grande no comércio, mas que essa presença policial nesses pontos específicos, estratégicos, surtiu muito efeito. Embora a gente tenha visto aí muitas ocorrências de furto nas residências, principalmente essas casas em construção, principalmente de fiação. E o senhor, inclusive, deu uma entrevista pra gente a respeito disso, né? De que também estão aí muito empenhados nesse tipo de situação. Sim. Com relação a esses crimes contra o patrimônio, desde 2022, ano a ano, mês a mês, a gente vem reduzindo a quantidade da tendência desses furtos e dos crimes efetivamente. Se compararmos a quantidade de crimes contra o patrimônio da área do batalhão, especificamente o batalhão todo, dos 13 municípios, com o ano passado, nós tivemos 500 furtos a menos. Desses 500, 300 casos são só na cidade de Patos. Só Patos de Minas. Uma redução muito grande. E nós já vimos de redução em 2022. Ou seja, 2023 já tinha sido uma redução considerável, na faixa de 30%, e hoje nós estamos com a redução na faixa de 10%. Dos crimes, principalmente de furto. Com relação especificamente ao furto de fiação, quando a gente pega o autor em flagrante, ele é conduzido, pode ser qualquer tipo de objeto que for furtado, qualquer valor, que a gente vai conduzir a conduta, o praxis operacional, o protocolo do policial militar é o mesmo. E isso, na justiça, até que vá ser julgado, ele vai obedecer o mesmo protocolo. O problema da fiação é que existe um receptador. E o receptador, ele recebe aquilo, paga no quilo, e o fio, depois de descascado, queimado, só a parte do cobre, dificilmente a gente consegue atribuir aquela quantidade de cobre a uma vítima específica, né? A gente não consegue restituir aquele.
Então porque o pessoal muito me pergunta assim, por que a gente não vai em determinados pontos que a gente sabe que tem fios colocados e apreende tudo? Porque ali eu tenho que provar que aqueles fios que ali estão foram retirados de algum lugar especificamente. E aí eu não consigo. Então o problema do fio é a facilidade na receptação. E a gente sabe que as pessoas que fazem o furto de fio, dessa fiação de cobre, normalmente são pessoas de baixa renda, que não elas trocam aquilo pelo vício dela de trocar aqueles fios de cobre em bebida ou droga, né? Então é difícil de lidar com isso, mas ainda assim estamos lidando e estamos baixando também essa quantidade de... Até porque a gente tem um contato muito bom com relação com o juiz da execução penal. Então, todos esses autores de furto, eles já têm várias passagens pela Polícia Militar. Numa média de 10 passagens cada um. Então, o que importa é que eu pego aquela pessoa delinquindo, mais uma vez, olho e verifico. Naquela lá está respondendo o processo judicial. Aí a gente comunica ao juiz da execução penal. Fala, ele voltou a delinquir. Aí é uma regressão. Então, a gente tem conseguido muito dessa redução atuando nos principais autores de crime. Isso é importante porque mostra que vocês conhecem, né? Todas as pessoas envolvidas aí no mundo do crime, estão de olho, estão atentas a tudo que está acontecendo. Agora, comandante, a gente fala então dessa redução significativa e importante da redução do crime contra o patrimônio na cidade, e a gente tem visto também a importância do uso da tecnologia ao favor do trabalho de vocês, a favor do trabalho de vocês. Recentemente nós tivemos aí pessoas que foram presas reconhecidas pelo jeito delas caminharem. A mãe viu o filho e reconheceu e denunciou. Parabéns, inclusive, para a mãe, né, que denunciou o filho cometendo um crime. Então, como que vocês têm trabalhado aí também junto aos outros órgãos de segurança, junto ao município, ao CONCEP, para tentar expandir o sistema de olho vivo que a gente tem aqui hoje na cidade? Bem, a gente tem, já existe, né, iniciativas para que a gente faça a expansão do olho vivo até para as comunidades rurais. A gente já, parte dessas estruturas já foram colocadas em Major Porto, inclusive ajudaram no homicídio tentado que aconteceu em Major Porto. A gente prendeu o autor que tentou fugir na vicinal sentido Carmo do Paranaíba. Ele passou por uma das câmeras que pegou ele lá na saída. Então é muito importante. Isso é um meio tecnológico que a gente vai contar com ele cada vez mais. Naquela grande operação que teve ali de troca de tiro com a Polícia Militar, vocês utilizaram helicóptero, drone, informações também que usou tecnologia para que vocês conseguissem capturar o pessoal escondido no meio do mato, né? Sim, no lado de Arraial dos Afonsos. Sim. Né? Sim, foi importantíssimo ali as câmeras existentes para nos mapear. E aquele veículo já era um veículo que nós estávamos buscando por ter cometido auxiliado, né? Os infratores a ter cometido outros crimes anteriores. Então a gente conseguiu monitorar esses veículos e então é muito importante que a gente expanda realmente a quantidade de câmeras. E muitas das vezes a gente tem as próprias empresas com iniciativa privada. Assim, eu coloco uma câmera aqui na determinado ponto aqui na cidade, a gente, ok, a gente indica a especificação da câmera, o posicionamento, e a pessoa adquire e compartilha aquelas imagens com a Polícia Militar. Isso tem sido muito eficiente mesmo. As câmeras que fora do sistema Hélios da Polícia Militar e do sistema Olho Vivo, as câmeras também que as pessoas colocam em segurança privada, é muito importante. Elas trazem muita informação. E aí a gente orienta, vai comprar uma câmera, compra uma câmera de qualidade, posiciona a câmera, grave. Exatamente, que esteja gravando e que ela consiga visualizar, né, quem está entrando, o rosto de quem está entrando, passando no local onde está sendo proposta aquela segurança. Essas câmeras são muito importantes para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para atribuição dos crimes, para comprovação. Hoje a gente tem um sistema de encaminhamento desses vídeos direto para a promotoria, para que a promotoria, os promotores que atuam na área criminal, eles tenham de pronto ali aquelas imagens para imputar a responsabilidade, né? E fazer com que a instrução na justiça ela seja célere, aquela pessoa responda rapidamente pelo crime cometido. Tá certo. Estamos chegando aí para o fim da sua participação aqui com a gente hoje. Muito obrigada por se disponibilizar,
final de ano, eu sei que o senhor tem muito trabalho, também tem um momento de lazer, de curtir com a família, mas parabéns aí pelo trabalho feito à frente do 15º Batalhão aqui em Patos de Minas. Obrigada pela parceria esse ano com a NTV, com os programas da casa, e fica aqui o microfone aberto para o senhor desejar aí feliz ano novo para sua tropa, conversar com as pessoas que estão pensando em cometer algum crime nesse fim de ano, que vocês estão atuando firmemente para evitar tudo isso, e se acontecer, para prender também essas pessoas envolvidas nesses crimes. Ayandra, primeiro eu quero agradecer a NTV, você, o Gui Boaventura, o Oscar, toda a equipe aqui da NTV que sempre apoiou a Polícia Militar em todas as atividades que a gente faz. Então, eu desejar um feliz ano novo a vocês, né? Que 2025 seja repleto de sucesso e que essa parceria nossa continue para o ano de 2025. Amém. Agora, com relação à tropa, eu só tenho a agradecer a tropa do 15º Batalhão. Se nós pegarmos os indicadores de esforço que a gente mede, que são indicador de prisão de reincidentes criminais, um indicador de resposta imediata, aquelas prisões em flagrante e aqueles cumprimentos de mandado de prisão, nós somos uma das primeiras unidades do Estado, das 89 unidades que abrangem toda a malha protetora do Estado. E eu já falei isso com a minha tropa quando reuni com eles, eu só tenho a agradecer o esforço de cada um, né, do soldado ao major que está sob minha coordenação, o tanto que eles tiveram de disposição, abnegação, profissionalismo e honra para cumprir a missão na ponta da linha. Então, um feliz Natal, um feliz ano novo para minha tropa, que o ano de 2025 seja tão bom quanto foi o ano de 2024, que ele será desafiador e a gente tem que comprar esses desafios mesmo. E a população de Patos, eu desejo um ano de 2025 de muita segurança, de muita sensação de segurança, porque é nisso que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar para dar qualidade à população patense. Tá certo. Obrigada pela sua participação com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do programa Opinião Regional. Vamos receber, já está aqui no nosso estúdio, o presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, o vereador Gladson. Se você tem alguma dúvida, continue participando com a gente. Com mais um bloco aqui do programa regional, conforme prometido aqui comigo, o vereador, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, Gladson, que vem fazer o balanço aí da sua gestão nesse biênio, e a gente começa justamente falando sobre isso. O que foi mais desafiador para a sua gestão, o senhor como presidente da Câmara? Boa noite para o senhor. Boa noite, Ayandra. Boa noite a todos os nossos telespectadores que nos assistem aqui pela NTV. É sempre um prazer falar com todos vocês. Bem, Ayandra, como foi meu primeiro mandato como vereador, né, assim, a minha experiência para ser presidente, eu pude acompanhar o trabalho do Ezequiel, que foi o primeiro presidente da chapa que eu apoiei quando fui eleito. E no decorrer disso, acho que vários desafios surgiram, mas para mim, acho que o que foi assim mais desafiador mesmo foi lidar com as questões administrativas, que são as questões internas, dos servidores, da Câmara Municipal. Né? Assim, era um terreno que eu ainda não tinha conhecimento, mas pude conhecer e graças a Deus a gente pôde fazer um trabalho a contento lá. Essa primeira gestão do senhor, essa última composição da Câmara eleita, houve-se muito diálogo aí da população, muitas conversas de que se buscava uma renovação, né, dos vereadores eleitos. E com essa renovação, ocorreram aí, antes da sua presidência e depois também da sua presidência, muitas questões internas na Câmara que gerou algumas desconfianças da população. Como que o senhor avalia tudo isso antes da sua gestão como presidente da Câmara e depois também como presidente? Olha, é natural. Primeiramente, eu acho que a população pode observar bem que grande parte dos comentários, né, das colocações que eram feitas em relação aos vereadores da Câmara, tanto da gestão anterior quanto dessa, eram feitos comentários por aqueles que, quando viemos a saber, eram candidatos e foram candidatos novamente, né? A população, de uma forma geral, a gente consegue entender que ela viu de muito bom tom a gestão da Câmara Municipal. E por que eu digo isso? A gente consegue observar que a grande maioria dos vereadores foram reeleitos. Se essa não fosse a realidade que a população de Patos de Minas queria, com certeza o resultado teria sido diferente, né? E aproveitando o ensejo, a gente viu
que na própria direção da Câmara, na minha mesa diretora, dos 5 vereadores que concorreram à reeleição, 4 foram reeleitos. Então, um balanço muito positivo. Agora, o senhor foi, como disse, eleito pela primeira vez nesse último mandato, agora reeleito para, inclusive, a posse programada agora para o dia 1º de janeiro. Foi um período aí de muito trabalho para que o senhor conquistasse esses votos? Olha, com certeza foi, porque fazer a gestão da Câmara Municipal, como eu te disse, que é desafiador por causa das questões internas, questões administrativas. Ao mesmo tempo, eu tive que conciliar com a presidência do partido do PL, né, partido pelo qual eu fui reeleito, junto com outros vários candidatos também, e ainda tinha a questão do meu mandato como vereador. Então, fazer a gestão destes 3 pontos realmente fácil não foi. Mas a gente consegue enxergar que a gente conseguiu, até no linguajar do povo, né, medir água com fubá e fazer o que foi melhor para todo mundo, e graças a Deus caiu sim no gosto da população e a gente pôde ser reeleito. A gente não pode fugir disso, nós já temos aí uma primeira chapa inscrita, né, para assumir a presidência a partir de janeiro, encabeçada aí, né, como candidato a presidente pelo Cabo Batista, e eu sei que o senhor está lá dentro, já sabe de tudo que está acontecendo nos bastidores. Temos a possibilidade de ter mais uma chapa inscrita? Olha, em relação à chapa do Cabo Batista, até o momento oportuno da gente falar, e já há uns 4 meses atrás já tinha denotado, inclusive junto aos assessores dele, junto ao próprio Cabo Batista, que ele teria o meu apoio para essa chapa. Então o senhor não pretendeu em nenhum momento ser reeleito? Não, em momento algum. Com o decorrer da minha presidência, achei que seria por bem abrir oportunidade para que outros que eu enxergo, né, que tem uma grande possibilidade de fazer uma ótima gestão ali na Câmara também, dar continuidade ao trabalho que começou lá com o vereador Ezequiel, passou por mim, e agora a gente pretende que seja continuado pelo vereador Cabo Batista, lógico que acompanhado dos demais vereadores, né? Nós temos vereadores que foram reeleitos e temos vereadores novatos na chapa, né, do Cabo Batista. Não é só um posicionamento meu, o executivo também apoia a chapa do Cabo Batista. A gente vê que tem alguns outros colegas vereadores que têm a vontade em ser presidente, ou tem a vontade em lançar chapa para poder fazer uma oposição à gestão do executivo, mas eu vejo que há o movimento, mas eu ainda acredito que eles não lancem chapa. Não. Diante disso, então, qual que foi a marca que o senhor deixou enquanto presidente, e o que a partir disso, então, o vereador Cabo Batista ou outra pessoa, caso seja lançada em uma segunda chapa, um segundo nome, continue com esse trabalho? Veja bem, o que a gente pôde notar que muitas questões na Câmara Municipal, elas vinham sendo um pouco deixadas de lado. Eu vou dar um exemplo simples aqui. As cadeiras do plenário, que inclusive uma quebrou durante uma reunião com o professor Daniel, há mais de 16 anos elas não eram trocadas. Só para você ver, eu falo de questão material interno, né? E a gente trabalhou por isso. A gente sabia que, de certa forma, a população poderia se posicionar de forma diferente, mas é essencial que um instrumento de trabalho não falte, né? E por mais que tenhamos vários posicionamentos contrários por parte, só parte da população, né, a gente entende que a gente tem que dar condição para que os vereadores possam trabalhar e realizar um bom trabalho ali na Câmara, né? Não pode faltar o básico, o mínimo não pode faltar. E de uma forma muito firme eu me posicionei sempre, e com essa postura firme de solidez a gente pôde conquistar vários trajetos ali. Até aproveito o ensejo mais uma vez para reforçar que a questão do Palácio dos Cristais é algo que nós trabalhamos para que acontecesse desde a gestão do vereador Ezequiel, passou por mim e agora vai dar continuidade também no Cabo Batista. Muitas pessoas não entendem que pelo rito burocrático das coisas isso é demorado. E não é por nós, porque se fosse por nós já teríamos mudado. Mas tem o patrimônio histórico e busca, né, alguns parâmetros para que possamos seguir, mas tudo que cabia à Câmara, como inclusive devolução de parte do dinheiro, acompanhamento do projeto que foi feito para poder acomodar os gabinetes dos vereadores no Palácio Cristais, foi feito pela Câmara. Agora cabe ao Executivo, como já foi inclusive licitado, a empresa que vai prestar a reforma do Palácio Cristais já ganhou licitação, basta agora ela iniciar a obra. Não cabe mais à Câmara
isso é parte agora da gestão do executivo. Era até um assunto que a gente ia abordar, porque tem muitas críticas, né, em relação de que a UFO, que funcionava ali, poderia estar ainda usufruindo do espaço, de que o local está abandonado. A gente tem visto aí uma depredação importante do prédio, um furto de fiação. Então, havia muito essa especulação de um motivo, né, pelo qual a Câmara ainda não teria mudado de sede. O senhor explicando, então, que essa execução da obra fica por parte, né, da administração do executivo. Diante disso, já há uma previsão de quando essa obra da reforma do prédio deve acontecer e qual seria o cronograma para que ela fosse concluída? Olha, era para ter iniciado quando eles colocaram os tapumes. Nós buscamos informações junto ao prefeito, junto a todo o pessoal secretariado executivo. Eles nos responderam que de imediato, e que de imediato até o momento não aconteceu. É imprescindível que se faça o mais breve possível, porque a gente sabe, né, a questão do aluguel que se paga pela Câmara Municipal. E nós precisamos dar o valor ao Palácio Cristais que ele merece, né? É um patrimônio histórico, é um prédio bonito, ele tem um símbolo de poder, do poder legislativo. Lá também já funcionou a prefeitura, a gente sabe disso. Mas a gente fica de mãos e pé atados, porque tudo aquilo que nos cabia foi feito. Apresentamos, inclusive, um requerimento na última reunião para que agora a empresa se manifeste. Por que não foi começada a reforma do Palácio dos Cristais ainda? E fica aqui nosso pedido para que, assim que o senhor receba essa resposta, comunique a gente aqui também para passar para o nosso telespectador. Antes de ir para o intervalo, Gladson, inclusive falando sobre isso, dessa comunicação da Câmara com a Prefeitura, eu queria que o senhor avaliasse essa comunicação, de como que foi essa parceria aí do Poder Legislativo com o Executivo e até que respondesse algumas críticas, né? Algumas pessoas aí questionando justamente de que a Câmara trabalhou o tempo todo em favor e com o Executivo, o prefeito de Patos de Minas, o Luiz Eduardo Falcão. Como que o senhor avalia isso? Olha, a Câmara, ela foi parceira em tudo que era bom para a população. Aqueles projetos que nós enxergamos que não era bom para a população, nós não fizemos palanque político disso. A gente ia para dentro do gabinete, ou seja, através de uma conversa pelo WhatsApp, uma ligação de telefone mesmo, e a gente fazia os nossos apontamentos. Então não é que não houve divergências. Houveram algumas divergências sim, mas sempre lutando por aquilo que fosse melhor para a nossa população. Então quando colocam que a Câmara foi um puxadinho do Executivo, não foi um puxadinho, né? Mas a Câmara trabalhou de forma alinhada com o Executivo para que fizesse o melhor para a nossa população. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo e depois dos comerciais a gente volta aqui com o presidente da Câmara de Patos de Minas, o Gladson, que vem falar mais sobre o trabalho que deve ser desenvolvido pela Câmara a partir de 2025. É daqui a pouco. Voltando com mais um bloco e o último do programa Opinião Regional nesta sexta-feira. Gladson, antes da gente seguir falando aqui sobre os planos da Câmara Municipal para 2025, quero falar um pouquinho sobre a sua candidatura, que inclusive foi alvo de denúncia representado por um advogado aqui de Patos de Minas, que essa pessoa que estava por trás aí dessa denúncia teve alguns embates com o senhor na Câmara Municipal durante a sua presidência e que esse, então, candidato, inclusive, teve as contas reprovadas, né? Como que o senhor avalia tudo isso? Isso aí pra mim, de fato, é até um momento muito bom da gente falar sobre isso, Ayandra, porque tudo aconteceu por causa de uma dor de cotovelo, né? Por causa dessa linha mais dura, mais firme que eu tive ali na Câmara, naturalmente, este candidato, né, este que veio ser candidato, ele foi exonerado da Câmara por causa das condutas dele lá dentro. Acho que já está mais que falado sobre isso. E aí ele tentou colocar essa pecha de que eu tivesse utilizado de poder econômico, né? Entrou através de algumas denúncias aí que eu teria abusado de poder econômico, que eu teria feito carreata e não teria declarado. Primeiro, eu não fiz carreata. Eu participei da carreata do prefeito Falcão e da vice Sandra, certo? Outro ponto, falou que eu dei brindes, bonés, camisetas. Não dei brindes pra ninguém. As pessoas que tinham a camiseta era a camiseta do PL. Como várias outras pessoas, vários outros candidatos têm a camiseta do PL. A camiseta verde, né, com o símbolo do PL no peito. Mas a minha tinha o meu número, naturalmente. Então, assim, ele foi muito infeliz nessa denúncia porque o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque o próprio sistema eleitoral e o Ministério Público reprovou as contas desse candidato que veio fazer uma denúncia
Inclusive, as minhas contas foram aprovadas sem ressalvas. Assim que chegou para o Ministério Público, para o analista de sistema eleitoral, viu, não, aprove-se sem ressalvas. Então, tudo certo nas minhas contas. Agora, a dele já foram reprovadas. É isso aí. Agora, a gente quer saber também como que está sendo a participação da população durante os trabalhos realizados na Câmara nessa última legislatura, nesse mandato, e como que isso pode ser melhorado, como que a população pode cada vez mais estar presente nas sessões ordinárias, estar presente também nos pedidos, estar presente nas audiências públicas. Por que que essa participação da população, dos eleitores, é tão importante? Ayandra, é fundamental que a população participe, seja através do vereador, né, o qual eles elegeram. Talvez tenham votado em um vereador que não foi eleito, procure outro vereador para que possa fazer valer os seus direitos lá na Câmara. Nós temos audiências públicas de interesse público, nós tivemos várias audiências públicas aí. A gente fez a inclusão daqueles que têm a deficiência auditiva através de Libras, né? Hoje nós temos a intérprete de Libras para poder facilitar a participação dessas pessoas por meio do canal do YouTube da Câmara Municipal. As pessoas podem fazer a solicitação do uso de tribunas lá na Câmara. Isso nunca foi vedado, a gente sempre, né, deu a possibilidade da população participar e fazer valer o seu direito. E é assim que a gente está trabalhando e quer continuar trabalhando para que a nossa população possa ter representatividade ali na Câmara Municipal, para poder fazer realmente valer o seu direito. Agora, tem algumas questões que a gente não pode deixar de tocar aqui. Por exemplo, o senhor foi eleito na primeira vez, muito pautado nessa questão da saúde. Sim. E como que o senhor avalia a saúde hoje em Patos de Minas e como que a Câmara pode trabalhar para que essa situação cada vez esteja melhor? Olha, através da fiscalização. Isso, sem sombra de dúvidas, é acompanhando. A saúde de Patos, ela melhorou muito. E eu posso falar com conhecimento, porque eu vim de dentro da saúde. Tenho como uma das minhas formações, né, acadêmicas, a enfermagem. Trabalhei por quase 14 anos na linha de frente da Prefeitura Municipal, fui na UPA, em unidades básicas de saúde. A gente viu que conseguiu galgar muitos degraus, muita coisa melhorou, mas tem muita coisa para melhorar ainda. E como é que melhora? É quando a população nos traz as mazelas que elas estão vivendo, para que a gente possa cobrar junto ao executivo, porque de fato quem executa, quem faz é o executivo, e a gente está ali para fazer o papel da população, que é ser o interlocutor, fazer com que o direito da população prevaleça sempre. E a saúde a gente sabe que é primordial. Agora, uma outra questão também que foi muito discutida na Câmara e que a gente também tem visto aí o sofrimento da população em relação ao trânsito. Como que vocês também têm atuado e podem atuar para melhorar essa questão da mobilidade urbana aqui na cidade? Ayandra, eu particularmente, não só eu, sei que vários outros colegas vereadores também fizeram várias visitas com a secretária de trânsito, solicitamos reuniões, fizemos audiências públicas, participamos. Algumas alterações no trânsito de Patos estão acontecendo. A gente ainda tem algumas alterações que foram feitas sem a consulta da população local. Alguns comerciantes, já recebi ligações, né, de alguns pedindo reuniões com o prefeito. Nós vamos fazer essas reuniões porque, assim, tem-se que ouvir o todo, né? E aqui, o trânsito, ele impacta a população de uma forma geral. Mas é natural que o trânsito local impacte as pessoas que moram no bairro ou as pessoas que passam por aquele bairro. Então a gente não pode, a bel prazer, fazer algumas mudanças sem consultar aquelas pessoas que mais são atingidas, as pessoas que moram no interior dos bairros. E é nisso que a gente está trabalhando, fazer para ouvir o que a população tem e levar até o executivo, porque se tiver alguma alteração que foi feita e não atende a demanda da população local, a gente com certeza vai trabalhar para que seja revertido, para que possa atender o bem comum de todos. Agora, nesse último mandato, a gente viu aí o trabalho da CPI em relação à Copasa. A gente teve aí o desfecho com uma reestruturação do contrato que existia, não uma renovação, mas um aditivo a esse contrato. Algumas pessoas ficaram descontentes com esse resultado, não era isso que esperava. E a gente tem visto alguns problemas. O senhor também tem uma atuação forte na zona rural, sabe muito bem disso, que é também em relação à
ao serviço oferecido pela CEMIG, são prestadoras de serviço aqui no nosso município. Acompanhou inclusive algumas reclamações de pessoas que pretendiam instalar usinas fotovoltaicas, expandir esse serviço aqui na cidade, e que a gente tem enfrentado hoje grandes problemas com essas prestadoras de serviço na cidade, a Copasa e a CEMIG. Como que foi o seu trabalho nesses dois setores, com essas duas empresas, e o que tu acha que pode melhorar nisso aí? Ayandra, é até engraçado falar, mas é briga de cachorro grande, né? É tão difícil isso, porque é algo que a população ansiava tanto tempo. Eu particularmente moro lá no Barreiro e vivi uma demanda próxima ao meu bairro, que é um bairro adjacente, que é o bairro Nossa Senhora de Fátima, onde nós ficamos lá praticamente 8 dias sem água. Nós tivemos, inclusive eu fiz registro disso, caminhão-pipa, para poder atender a população. E isso depois da gente ligar, conversar com a própria gerente da Copasa aqui em Patos de Minas. O resultado final disso tudo, a gente entende também que, assim, é muito difícil para o prefeito tomar uma decisão em relação a isso, né? Era o que eu queria? Particularmente não. Mas a gente tem que entender que é uma decisão muito difícil tomar também, porque se rompesse o contrato, pode ser que talvez o serviço ficasse pior ainda neste momento, né? Até esse período de transição. Não quero entrar muito nessa decisão do prefeito. Ao meu ver, né, eu particularmente teria rompido, mas respeito a posição dele e talvez tenha até sido melhor do que romper. Não sei, né? A gente só saberia se teria sido melhor ou não caso tivesse rompido o contrato. Verdade é que a gente tem sofrido com problema de água aqui em Patos. De energia não tem sido diferente ultimamente, não, né? Não tem sido diferente. Vários picos. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, Ayandra, é de utilidade pública, tá? Isso aconteceu comigo e vocês aí podem anotar. Há meios que a gente possa seguir para que a gente possa ser ressarcido de danos ocorridos. Isso aconteceu comigo. Eu tive a geladeira da minha casa, devido aos picos de energia que nós tivemos. Basta a gente anotar o horário do pico que aconteceu, se você estiver em casa, claro, ou os vizinhos, as pessoas vão comentar o horário que foi o pico. Entra com o processo solicitando o dano, né? Não é reposição de dano, é a reposição mesmo do valor do bem. Eles mandam um técnico até a nossa casa, fazem o registro e depois eles depositam. Eu recebi. Tá? Depois, se alguém quiser, através do nosso gabinete, a gente mostra o caminho, porque agora importante é a dica inicial e primordial. Teve pico de energia? Anotem o horário. Porque quando a CEMIG entrar em contato com vocês, vocês vão ter que reportar à CEMIG quando é que teve esse pico. E no pico de energia, tem queima de televisão, queima de aparelhos de portão eletrônico, geladeira, vários aparelhos eletrônicos que temos em casa, né? Então é importante que a gente anote para que quando fizer o contato a gente possa ser ressarcido desse dano. Estamos encaminhando aí para o fim, o presidente. Eu quero saber quais são as suas expectativas para essa nova legislatura, para esse mandato que se inicia agora 1º de janeiro, e o que o senhor espera que aconteça de mudanças positivas para o nosso município? Há uma grande expectativa de que o Falcão possa assumir aí a presidência da Associação Mineira dos Municípios. A partir daí também há uma expectativa que ele possa buscar outros caminhos, né? Como deputado, até tem algumas pessoas que falam aí como governador. Isso coloca Patos de Minas numa posição de destaque em relação à nossa região? Com certeza, Patos de Minas ela tem conseguido se destacar porque sempre foi um polo de saúde e retornou agora, né? É mais referência ainda com a Santa Casa. Esse posicionamento, essa visibilidade que o prefeito tem tido, com certeza deixa Patos de Minas em destaque. Uma vez que ser representante da associação, ser o presidente da Associação dos Municípios de Minas, né? Municípios mineiros, traz um olhar diferente para Patos de Minas, um olhar diferente para o próprio prefeito. E, com certeza, com essa posição, ele pode ter um apoio maior. E quem sabe, né? Até então, não é sonhar alto, porque já foi possível para muitos, por que não para ele? Ser o governador. Então deixa aí o recado pro pessoal de casa que está nos acompanhando. Essa câmera está aberta para o senhor desejar um feliz ano novo e falar, né, sobre as suas expectativas para a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Bom, primeiro, as expectativas são as melhores. Podem ter certeza que os 17 vereadores eleitos querem fazer o melhor para representar os seus eleitores. E isso não é diferente comigo. Quero fazer o melhor para Patos, trabalhar diuturnamente,
para que a nossa cidade esteja cada dia melhor. Em vários setores, saúde, trânsito, né, a mobilidade que nós falamos aqui, a segurança. Aqui anteriormente nós tivemos aqui entrevistado o R. Santos, tem trabalhado fortemente também como comandante aqui do batalhão. A nossa cidade, eu tenho certeza que cada dia vai estar melhor. E para você que está em casa, a minha mensagem é de prosperidade. É para que 2025 sejamos melhor de coração, melhor de alma, tenhamos mais saúde para a gente correr atrás daquilo que a gente quer. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente segue acompanhando todo o trabalho realizado pela Câmara de Patos de Minas. Estaremos presentes também na cerimônia de posse que vai acontecer, né, no Centro de Convenções e Eventos do Unipan. A gente está ligadinho aqui em todos os trabalhos. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Aí, André, eu que agradeço, como sempre, muito gentil, muito cordial. Faz uma excelente entrevista, aborda os temas de uma forma muito bacana. Obrigada. Muito obrigado por tudo sempre. É isso aí, gente. O programa Opinião Regional fica por aqui. Antes de encerrar, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Quero agradecer também aos meus parceiros, a Múltipla Store, que me investe todas as sextas-feiras aqui no programa Opinião Regional, e também ao Salão SCDM, que está sempre me produzindo aqui para todas essas entrevistas.